Senhor, e quero que os irmãos estejam atentos para a palavra do Senhor nessa noite. E o texto básico para essa palavra está no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. É parte de uma oração do Senhor Jesus, na presença dos seus discípulos mais chegados, praticamente uma oração de despedida, onde ele diz o seguinte nesse versículo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus também, quando ensinou os discípulos a orar, a famosa oração do Pai Nosso, uma das suas frases, ele diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ultimamente, alguns livros têm sido escritos, alguns autores têm se preocupado com uma questão que é a situação dos cristãos atuais. E por que não dizer a situação da igreja atual? Por que será que os cristãos hoje vivem exatamente como qualquer outra pessoa? Por que será que a igreja cresce em números tão expressivos, e eu estou falando aqui da realidade brasileira atual? A igreja cresce em números tão expressivos, mas a sociedade não melhora. A corrupção no meio evangélico é semelhante à corrupção no meio político. Por que será que o testemunho da palavra de Deus no nosso mundo é tão abaixo daquilo que poderia ser? Por que será que tantos crentes vivem lutando contra o pecado, mas são frequentemente nocauteados? Para quem lê a Bíblia e quem crê na Bíblia, e crê que a Bíblia é palavra de Deus, como nós cremos, a sua leitura tem resposta a todas essas perguntas. A minha proposição nesta noite é que a falta de santidade do povo de Deus está intimamente ligada ao desprezo pela leitura, estudo e meditação na Bíblia como palavra de Deus, e mais ainda, pela falta de vivência dos ensinos da palavra de Deus. E o que é santificação? Santificação é a transformação contínua do crente a partir da sua conversão e durante toda a sua vida à imagem do seu Criador. Então o crente vai sendo transformado dia a dia e se transformando à imagem de Deus. Isso é chamado de santificação. Deus é santo. Santidade é um atributo de Deus, ou seja, uma qualidade inerente a Deus. Ser santo para Deus é ser separado. Deus é distinto da sua criação. Deus não se mistura com a sua criação. Ele é separado dela. E Deus não é apenas santo. As Escrituras se referem a Deus como Santíssimo. Isaías, por exemplo, quando teve aquela visão do templo, ele disse que os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A língua hebraica não tem superlativo, mas é Santíssimo. Então, quando ela quer enfatizar alguma coisa, ela repete o termo. Então, Santo, Santo é algo muito santo. Mas Santo, Santo, Santo é Santíssimo. E lá no Apocalipse também a gente vê na visão de João os anjos cantando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus não apenas é santo, Ele é santíssimo. De forma derivada, as pessoas e objetos que são separados para Deus também são santos. Neste sentido, aqueles objetos que eram usados no culto lá no Antigo Testamento, dizia-se que eles eram santos, porque eles eram separados especificamente para o serviço do culto. Lá na época do Antigo Testamento, nós vemos isso no livro de Êxodo, lá nos livros da lei de Moisés, falando sobre o culto. Então, aqueles objetos eram separados do Senhor, eram santos ao Senhor. E as pessoas também, os levitas, os sacerdotes, eram separados do
serviço do Senhor. Por isso dizia-se deles que eles eram santos também, separados para o Senhor. Mas essa separação, ela tem também consequências morais. E essas consequências morais têm a ver com o fato de que, se alguém é separado para Deus e para os propósitos de Deus, ele deve fazer a vontade de Deus acima de tudo, de qualquer outra coisa, e também deve aborrecer tudo que Deus aborrece. Ele deve abominar tudo que Deus abomina. Por isso o texto bíblico afirma que nós devemos ser santos, assim como Deus é santo. Levítico 11, versos 44 e 45. Nós, cristãos, somos eleitos por Deus, chamados por Ele, justificados pela obra redentora de Jesus Cristo, e então passamos a crescer na sua graça, de tal maneira que cheguemos ao que Paulo chama de a perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. A santificação não é um ato instantâneo, como é a ato de justificação. Quando nós somos justificados, no momento que nós entregamos nossa vida para o Senhor, imediatamente somos justificados de todos os nossos pecados. Mas a santificação não é assim, ela é um processo. É um processo que inicia com esse novo nascimento e vai seguindo crescendo durante toda a nossa vida. E esse processo vai ser encerrado no dia que nós somos glorificados para estar junto com o nosso Senhor no céu. Dentre as implicações dessas afirmações que nós fizemos até então, duas são importantes. Primeiro, todos os crentes são santos. Todos os crentes são santos. Se você estranha essa afirmação, pode parecer um tanto estranha para alguns, o apóstolo Paulo afirma, em muitas de suas cartas que ele escrevia assim: aos santos e amados irmãos que se encontram em todo lugar. Aos santos e amados irmãos. Ou seja, ele considerava os irmãos dele, os cristãos, santos. E tem muitos outros textos na palavra que se referem aos crentes como santos. Como, por exemplo, Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios capítulo 1, versículo 4. Alguns pregadores costumam dizer que nas nossas palavras existe poder. Por isso, talvez se eu fosse um desses pregadores, eu diria para você agora assim: irmão, vire para o irmão do seu lado e diga agora: você é santo, mas eu não vou fazer. Sabe por que eu não vou fazer? Porque a palavra de Deus tem mais poder do que a nossa. E a palavra de Deus diz: você é santo. Eu não preciso mais dizer nada. Você é santo, separado por Deus para Ele, a fim de viver para a glória dele, com o propósito de ser diferente deste mundo corrupto que o serve, e crescer com Ele até o fim dos seus dias nesta terra. Você é santo. A outra implicação é que nem todos os crentes estão no mesmo estágio de santificação. Como a santificação é um processo, e ela se processa aos poucos, nós podemos e devemos crescer em santificação. Alguns ainda estão no começo da caminhada, outros estão já um pouco mais adiante. Tem outros que, mesmo já tendo bastante tempo como cristãos, parece que ainda estão sempre no início da caminhada. O grau de santificação de uma pessoa não depende do tempo que ela tem como cristão, mas depende da sua exposição ativa à palavra do Senhor. O texto que nós vemos no início, como disse, faz parte daquela chamada oração sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos.
Naquela oração ele ora por aqueles discípulos que estavam ali com ele, naquele momento, naquela hora, mas ele ora também por aqueles que viriam a crer nele depois, que no caso somos nós. E uma das preocupações de Jesus naquele momento era com a santificação dos seus discípulos. Ele estava preocupado com relação à missão que eles iam exercer nesse mundo. O versículo diz que Deus esperava que o Pai santificasse os seus seguidores com a sua palavra, que é a verdade. E então ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí vem aquela pergunta, que é aquela pergunta famosa que Pilatos fez para Jesus: o que é a verdade? Essa é uma pergunta interessante, porque para os romanos, por exemplo, a verdade era um conceito. Para muitos na nossa sociedade hoje, a verdade é uma opinião. A verdade depende da experiência de cada um. A verdade depende daquilo que eu acho que é verdade ou daquilo que eu não acho que é verdade. Então essa questão da verdade hoje, ela é relativizada, ela tem um contexto bastante diferente daquilo que Jesus queria dizer quando ele dizia que a palavra de Deus é a verdade. Até mesmo verdades teológicas hoje são colocadas em xeque e são levantadas outras verdades para se contrapor, que é aquilo que nós chamamos de heresia. Não tem heresia no mundo de hoje. Mas para os cristãos, a verdade ela é objetiva, ela não depende do sujeito, ela depende de algo que já está determinado. A verdade é expressa em uma palavra que não pode ser alterada. A verdade é a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus, antes de ser um conceito ou uma opinião, é uma pessoa. Um teólogo do passado, chamado Karl Barth, ele afirmava o seguinte: que a palavra de Deus é representada primeiramente por uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso, João chama Jesus de Logos, o Verbo ou a palavra. Mas Deus também revelou a sua palavra por meio de pessoas, por meio de homens, aos quais encarregou de escrever textos que hoje formam a nossa Bíblia. E por isso nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela dá testemunho de Jesus. Jesus é a palavra. E Karl Barth dizia também o seguinte, que os pregadores, quando expõem o texto bíblico, sem falsidade, sem interpretações espúrias, eles também são porta-vozes da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está centrada primeiramente em uma pessoa. A verdade de Deus é Jesus Cristo. Jesus diz claramente que a verdade é a palavra de Deus e que Deus nos santifica por meio dela. Ele aprimora a nossa vida por meio da palavra. Ele modifica e transforma a nossa vida por meio da palavra. Isso então exclui outras maneiras como geralmente as pessoas buscam a santificação. E às vezes até são atitudes que podem parecer interessantes, são até atitudes boas, são até atitudes nobres, mas que não santificam necessariamente. Por exemplo, o ascetismo, ou seja, a prática de jejum, a prática de abstinência. Para muita gente que quer se santificar, isso é suficiente. Bem, se eu jejuar, se eu me abstiver de certas práticas, então eu vou ser santo. Isso não funciona. Porque a santificação não está em você, mas está em Deus. Outra coisa também que geralmente é utilizada é aquela vida solitária, aquela vida monástica. No passado, muitos cristãos se isolaram do mundo, porque eles diziam assim: bem, se eu ficar nesse meio contaminado aqui, eu vou sempre
adianta. Outra coisa, sacrifício. Longas caminhadas, peregrinações, subir escadas de joelhos, coisas desse tipo, não funciona. Não funciona porque o sacrifício já foi feito. O sacrifício pela nossa santificação, isso já foi feito. Eu não precisa fazer mais nada. Outra coisa também que não funciona, boas obras. Tem muita gente que acha que fazendo o bem vai ser santo. Eu ajudo o próximo, toda vez que eu vejo alguém necessitado, eu vou atrás, eu vou ajudar, vou fazer alguma coisa por ele. Isso é muito bom, isso é o dever de todo cristão, mas isso não santifica. Finalmente, atitudes místicas, tipo assim, eu vou subir ao monte para orar. Aí lá, então assim eu vou ser santo. E coisas desse tipo. Não funciona. Sabe por que funciona? É a leitura da palavra de Deus, é a exposição à palavra, é o estudo da palavra, é a meditação da palavra, é colocar a palavra na mente, no coração, na vida, nas atitudes. Isso santifica. Isso é que funciona. Domingo passado nós aprendemos que a palavra de Deus tem diversas funções. O pastor pregou aqui domingo à noite, né? Funções da palavra de Deus. E uma dessas funções é exatamente essa: santificar a vida do crente, transformar a vida das pessoas, mudar as atitudes. Como disse, isso não acontece de uma hora para outra, você não faz demais. A gente vai sendo transformado de glória em glória, como diz a palavra. O Senhor vai sendo revelado em nosso coração pouco a pouco. A gente vai crescendo e sendo transformado por Ele, pela sua palavra. Quanto a isso, é preciso também a gente saber, pelo menos duas coisas. Primeiro, a obra da santificação só pode acontecer na vida daqueles que já foram justificados, ou seja, na vida daqueles que já nasceram de novo, daqueles que já entregaram a sua vida para o Senhor. Você quer transformar a vida de uma pessoa que não nasceu de novo, que não foi justificada, que não entregou ainda a vida para o Senhor, é como você querer enxugar gelo, como você querer ensinar um cachorro a guiar. Não faz parte da natureza dele. Santificar-se não faz parte da natureza do homem, chamado homem natural. Santificar-se faz parte da natureza do homem que nasceu de novo, daquele que já começou uma nova vida com o Senhor. Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ou seja, eu só posso entender as coisas da fé quando eu estou dentro da fé. Antes de eu entregar minha vida para o Senhor, eu não posso entender por que os cristãos se reúnem toda semana para adorar. Eu não posso entender por que os cristãos são tão fervorosos nessa atitude de compartilhar sua fé com os outros. Será que eles acham que só eles estão certos, né? Coisas desse tipo? Não dá para entender. Só dá para entender essas coisas quando a gente está dentro da fé, quando a gente já nasceu de novo. Aí a nossa vida pode ser transformada dia a dia, crescendo na graça do Senhor, debaixo da orientação da palavra. Segunda coisa, a obra de santificação na vida do crente é operada de forma ativa pela palavra de Deus. Mas, se formos lá, somente Deus pode operar a santificação na nossa vida, porque santificação é a obra de Deus mesmo. Por outro lado, apenas aqueles que se expõem de forma ativa à palavra de Deus, de modo a torná-la parte integrante da sua vida diária. Só esses podem experimentar a santificação. Precisamos compreender que isso parece um paradoxo. Afinal, a santificação é obra de Deus ou ela depende da nossa disciplina, dos nossos esforços, dos nossos exercícios espirituais nas virtudes cristãs? Uma coisa não exclui a outra. As duas coisas estão presentes. A santificação é absolutamente obra de Deus na nossa vida. A transformação que ocorre na nossa vida, desde que nós entregamos a
que ensinam que a santificação é obra exclusiva do Senhor na vida dos crentes, por intermédio do Espírito Santo. Vou ler alguns aqui, irmãos. Efésios 5, 25, 26. É Jesus quem santifica a igreja por meio de sua palavra. Ele falando para os maridos, né, os homens cristãos, ele diz: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. O Senhor santifica a igreja. O sacrifício de Jesus teve o propósito de santificar o seu povo. Em Hebreus 13, 12, nós temos: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então é obra dele. Em Filipenses 2,13 nós temos assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Então até o desejar crescer na graça do Senhor é obra de Deus na nossa vida. Isso não acontece porque eu quero, isso acontece porque Deus quer e Ele faz isso em mim. Também Efésios 1,4 diz que Deus nos elegeu desde o princípio para sermos santos. E finalmente em João 14, 26, o próprio Senhor diz assim, falando sobre o Espírito Santo: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Isso é a aplicação da palavra na vida do crente. Então, santificação é obra de Deus, sim. É apenas obra de Deus na nossa vida. Porém, por outro lado, há muitos textos que falam da necessidade da nossa exposição diária à palavra de Deus, para que essa palavra faça efeito na nossa vida. Não adianta eu deixar a palavra, a Bíblia, aberta na sala, seja em que parte da Bíblia for, que ela não vai fazer efeito nenhum sobre mim, ela não vai desviar mal olhado, ela não funciona como feng shui, ela não funciona como protetor de nada, ela só vai fazer efeito a partir do momento que eu pegar essa palavra, começar a ler, começar a meditar nela, colocar em ação na minha vida. Vejam bem, Charles Swindoll escreveu um livro chamado Perseverança, onde ele trata de vários temas importantes para a vida dos crentes, e em um daqueles capítulos ele afirma o seguinte: que não é bíblica a ideia de que Deus é quem opera em nós a santificação, sem que nós participemos do processo em comum. A primeira parte é verdade, é Deus que opera sim, mas a segunda parte, nós precisamos participar desse processo. Então ele pega o texto da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7, que diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Aí o Swindoll, analisando esse texto, ele diz o seguinte: o mesmo suprimento básico é dado a todo filho de Deus, mas é nossa responsabilidade obedecer e exercer o autocontrole para que ele ocorra em nossa vida. Os textos do Antigo Testamento falam a esse respeito, para que a gente não pense que isso é apenas uma ideia do Novo Testamento. Lá em Levítico, capítulo 20, verso 7, a palavra do Senhor diz assim para os levitas, os sacerdotes: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando ele diz consagrem-se, significa que há necessidade de uma ação da nossa parte. No outro versículo, em 2 Crônicas 29:5, diz assim: escutem, levitas, consagrem-se agora, e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Lembrem-se que mesmo lá no Antigo Testamento, havia o santuário, que era o
aquele templo lá em Jerusalém, e antes do templo havia um tabernáculo, mas mesmo lá no Antigo Testamento, a gente já tem a ideia de que santuário de Deus é principalmente o nosso povo. Então, enquanto os sacerdotes limpavam aquele santuário feito de pedras, das coisas imundas que havia dentro, eles deviam limpar também a sua própria vida, expor-se de forma ativa à palavra do Senhor. Portanto, a obra de Deus só vai ter livre curso na vida de uma pessoa quando ela se dispuser a deixar o Espírito Santo agir livremente em sua vida. Essa ação do Espírito vai ocorrer, segundo nós encontramos em muitos textos da palavra, vai ocorrer pela própria palavra de Deus. Vamos ver alguns textos aqui. Primeiro de João, capítulo 2, verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Ou seja, o amor de Deus faz parte da nossa vida quando nós guardamos a palavra do Senhor. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Lá em Tiago 1,22 nós lemos: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-nos a voz dele. O mesmo Tiago, capítulo 1, verso 18, diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Vejam bem, tudo pela palavra. Tudo pela palavra. Em Tiago ainda, 1,21 diz: por isso, rejeitando toda a imundícia, superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra, e em vós está enxertada, a qual pode salvar as vossas vidas. Também em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1, diz assim: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E em Colossenses 3,16 nós lemos assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Meus irmãos, eu jamais poderia estar aqui defendendo uma doutrina que tem sido ensinada em alguns lugares do nosso país, que é chamada doutrina da impecabilidade do crente. Alguns afirmam que uma vez crente você não peca mais. Mentira. Nós ainda somos corruptíveis, nós somos carne ainda. E vez por outra nós podemos ainda falhar. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: eu encontro na palavra de Deus afirmações suficientes para dizer que nós, os crentes, podemos ter uma vida de vitória contra o pecado. Pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela palavra, não é o nosso poder, não é a nossa eficiência, mas é o poder e a eficiência da palavra de Deus na nossa vida. A luta é nossa, mas é o Senhor que está ao nosso lado, nos ajudando a vencer. Para isso é preciso expor a nossa vida diariamente a palavra de Deus. A palavra do Senhor tem poder de transformar. Essa semana eu tive uma experiência assim, que me deixou assim, muito empolgado, muito emocionado. Eu tenho um colega de trabalho que foi o meu primeiro colega de trabalho quando eu entrei em 1982. Eu sempre estava assim, ao lado dele, nós trabalhávamos juntos. E depois nós seguimos caminhos diferentes, embora continuamos trabalhando no mesmo lugar. Mas essa semana ele me ligou e disse: eu queria falar contigo. Tem aqui, aí ele foi lá comigo, só queria te falar uma coisa. Você lembra do presente que você me deu em 1986?
tempo atrás, né? Eu olhei para esse lembro perfeitamente. Ele disse: senhora, eu vou dizer uma coisa para você. Aquele foi o melhor presente que eu ganhei em toda a minha vida. Eu dei para ele uma Bíblia, fiz uma dedicatória, e foi no ano que eu fui para o Rio de Janeiro estudar, e ele ficou, ele disse: eu nunca mais me separei daquela Bíblia. Para onde eu ando, ela vai comigo. Se eu viajo, ela vai na minha mala. Ele já trabalhou muito no interior também. Para onde eu vou, eu levo. Todos os dias eu leio um pouquinho na Bíblia. Mas o que eu quero dizer não é isso. Se eu tenho uma filha de 21 anos, essa minha filha entrou num processo de depressão muito profundo, e ela, 2 semanas atrás, tentou suicídio. Ela tomou um monte de medicamentos, graças a Deus não era, nenhum daqueles medicamentos tinha um efeito assim, muito forte, mas eu tive que levar ela para o socorro, e ela foi ali desintoxicada e voltou para casa. Ele disse assim: olha, eu nunca disse isso para ninguém, isso é uma coisa que faz parte da nossa família. Estou dizendo para você por causa do que aconteceu na vida dela. Quando ela voltou para casa, ela foi para o quarto dela, ficou chorando lá um tempo. Aí eu entrei, sentei do lado dela no canto, e ela disse assim: pai, o que é que eu faço? E ele disse assim: minha filha, eu posso dizer para você, mas eu não tenho nada para te dizer. Aí de repente ele disse assim: olha, você sempre me disse que você é agnóstico. Você acha que não vale a pena acreditar em Deus? Mas eu vou dizer uma coisa para você agora. Eu acho que você precisa crer. Mas crê em quê, meu pai? Aí ele disse: olha, vou pegar um negócio ali, um presente que um amigo me deu. Em 1986, ele pegou a Bíblia, pegou a mão dela e disse assim: leia. Olha, a Bíblia em qualquer lugar ele leia. E aí ele saiu do quarto. Umas 2 horas depois ela saiu para falar com ele, disse assim: não parecia mais a mesma pessoa. Ela chegou e disse assim: meu pai, a minha vida mudou. Esse livro mudou a minha vida. E ele contando isso, assim, as lágrimas escorrendo pelos olhos dele, pelas minhas também, naturalmente, né? E ele disse assim: olha, vou repetir o que eu disse no início. Foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. E sabe o que eu fiz? Embaixo da sua dedicatória, eu fiz uma dedicatória para ela. Eu dei aquela Bíblia para ela. E disse assim: a partir daquele dia, ela é uma pessoa diferente. Ela tem sido uma pessoa mudada. E eu disse assim: você sabe qual é a razão disso? Quando nós, os cristãos, dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e muita gente não duvida disso, é por essa e outras razões que eu confirmo isso para vocês. A Bíblia é a palavra de Deus, ela tem poder para transformar vidas, ela tem poder e ela faz efeito na vida das pessoas. Basta você se expor a ela, santificados pela palavra de Deus. É isso que Deus deseja fazer na nossa vida. O Senhor nos abençoe e nos dê uma semana. Graças a Deus.